Sejam bem-vindos à EY Vamos Conversar. Com a EY Angola construímos um mundo de melhores negócios. Vamos hoje conversar, tal como eu já fiz referência, já anunciei aqui. Hoje o meu convidado é o Pedro Letra, sócio-gerente da EY Angola, na área de auditoria, acumulando ainda a responsabilidade de liderança da equipa de talento em Angola, que desta vez vai conversar connosco sobre auditoria externa, como se realiza e por que importa. Vamos à apresentação do nosso convidado, o Pedro Letra, é revisor oficial de contas e tem mais de 2 décadas de experiência na área da auditoria. É licenciado em gestão de empresas pela Nova School of Business and Economics e com a formação complementar na London School of Economics and Political Science. Iniciou a sua carreira profissional na EY em setembro de 2002 e, desde então, construiu um percurso sólido, profundamente ligado à Angola. A sua primeira experiência profissional no país foi em 2003 e em 2015 transferiu-se com a sua família para Angola. Além da sua atividade profissional, ministra cursos internos na EY Angola e na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, contribuindo para a formação das novas gerações de profissionais. O Pedro gosta do desporto, é adepto do Sport de Lisboa e Benfica, que este ano ficou atrás do meu Sporting. Pedro Letra, muito bom dia. Muito bom dia, Jorge. Dá para encostar um bocadinho por aqui. Agora vai melhorar. Está bem disposto, Pedro? Estou ótimo, Jorge. E o Jorge? Eu estou bem, graças a Deus, não é? Então já somos 2. Então vamos tentar espalhar esta nossa boa disposição a quem nos esteja a ouvir esta hora. Sem dúvida, Pode Jorge. ser? Claro que sim. Então vamos ao nosso assunto. Pedro, ajuda-nos a perceber o que realmente é uma auditoria externa. É verdade, Jorge. Uma auditoria externa, na prática, é a emissão de uma opinião sobre as demonstrações financeiras, e traduzindo aquilo que são as demonstrações financeiras, estamos a falar das peças que, na prática, a empresa prepara, o balanço, a demonstração de resultados, fluxo de caixa e as notas, e cuja responsabilidade, isto é um aspecto que é importante salientar, é da responsabilidade da gestão. Portanto, a gestão tem a responsabilidade de preparar e, na prática, o auditor tem a responsabilidade de emitir uma opinião independente sobre essas contas. A auditoria é conduzida de acordo com normas que estão previamente estabelecidas, nomeadamente as normas internacionais de auditoria, e, no fim do dia, é importante também referir, Jorge, que a opinião que se emite é de uma segurança razoável. Okay? O que é que isto significa, segurança razoável? A auditoria é feita com base em amostragem. Okay? Portanto, há um conjunto de procedimentos que nós executamos que não abrangem a totalidade da população e, portanto, a nossa opinião é baseada em níveis de materialidade que são definidos e, com base nisso, estaremos em condições de concluir sobre a existência ou não de erros materiais, e este aspecto é um aspecto fundamental, de erros materiais ou não nessas demonstrações financeiras. O trabalho de auditoria, tentando aqui explicar um bocadinho de forma mais elementar, portanto, ele tem diversas fases. Portanto, o trabalho de auditoria começa com uma fase de planeamento, onde se define qual é que é o âmbito, que equipa é que de facto vamos alocar àquele cliente, e obviamente que isso far-se-á depender da complexidade, da dimensão desse cliente. Portanto, em função disso, colocamos uma equipa com um nível de experiência maior, mais consolidado. Depois passamos a uma fase que é extremamente importante de entendimento do negócio da empresa, okay? Percebendo exatamente que riscos é que tem subjacentes àquele negócio, isto é importante, riscos para a preparação daquelas contas. É sobre isso que nós estamos, na prática, a emitir uma opinião, e teremos naturalmente de dar uma resposta a esse risco. E, portanto, desenhamos procedimentos de auditoria que podem ser de natureza diversa, seja uma inspeção física, seja, um inquérito, seja uma verificação documental. Portanto, desenhamos um conjunto de procedimentos, executamos esses procedimentos e, em função da conclusão a que chegamos após a execução desses procedimentos, estaremos em condições de emitir a tal opinião sobre as demonstrações financeiras, que é o objetivo principal da auditoria externa. Pedro, esta profissão de auditoria é assim tão exigente? Jorge, confesso que sim, mas se calhar colocaria a questão de outra forma.
efetivamente, a responsabilidade que temos enquanto auditores externos é bastante elevada, porque estamos a falar de uma função de interesse público. Ou seja, o nosso relatório e as contas que as empresas preparam, sobre as quais a gente emite tal opinião, servem de base a um conjunto de stakeholders, a um conjunto de decisores para a tomada de decisão. E, portanto, eles confiam, na prática, na opinião que nós estamos a dar, e é com base nela e com base noutra avaliação que farão, que decidem. E, portanto, sendo uma profissão com uma responsabilidade tão grande, naturalmente que a exigência é elevada. Isso é inequívoco. Mas eu diria que é também uma experiência única. Okay? É uma experiência de facto única, porque nós temos a oportunidade de conhecer diversas empresas que atuam em diversos setores de atividade. Nós estamos em equipas multidisciplinares, ou seja, uma equipa de auditoria não é só constituída por auditores, ela integra especialistas de fiscalidade, de tecnologia, de actuarial, tanto de diversas áreas, e de facto promove um networking que eu diria que é fantástico. E, portanto, há de facto um conjunto de benefícios que se extraem quando se tem de facto, ou quando se está numa profissão como esta. Eu diria que ela nos prepara para tudo, é o que eu costumo dizer aos meus colegas. Quem passa por isto, passa por tudo. E, portanto, de alguma forma, eu diria que quem de facto nutre gosto pela área financeira, a auditoria é de facto um início muito exigente, mas um início de carreira fantástico e uma carreira fantástica, diria até. Estou a conversar com Pedro Letra, sócio-gerente da EY Angola na área de auditoria. Pedro, quais são as principais diferenças entre auditoria financeira e auditoria forense? Excelente questão, Jorge, porque eu acho que muitas vezes paira sobre o público em geral dúvidas, nomeadamente quando surgem algum tipo de notícias menos abonatórias sobre alguma fraude que existe, alguma falência que existe a alguma empresa. A primeira coisa também que se pergunta é onde é que estavam os auditores. E, portanto, colando o papel do auditor quase como um papel de polícia. E esse não é o papel do auditor. Portanto, eu comecei este programa dizendo que o nosso objetivo, o objetivo de uma auditoria externa é a emissão de uma opinião, seguindo as tais normas, sobre as demonstrações financeiras, sobre as peças financeiras. Uma auditoria forense tem um objetivo diferente. Uma auditoria forense, ela investiga propriamente uma fraude, ok? Um crime financeiro, uma irregularidade específica. Portanto, tem um objetivo muito mais delineado e, portanto, é amplamente diferente de uma auditoria financeira, chamemos-lhe assim. O próprio relatório da auditoria externa, ok, às contas, faz referência, de facto, a que há circunstâncias em que o objetivo do auditor não é detectar a fraude, ok? Ele naturalmente vai desenvolver procedimentos para identificar esses riscos, mas esse não é o seu objetivo. E, portanto, esses são duas auditorias muito diferentes e isso deve ficar muito claro relativamente à apreciação desta matéria. Outra pergunta que tem a ver com a fraude. Por exemplo, no âmbito de uma auditoria financeira, quando não é identificada uma fraude, significa que o auditor cometeu um erro? Eu diria que não necessariamente. E isto cola um bocadinho aquilo que eu já disse. O primeiro aspecto é que a responsabilidade de preparação das contas é da administração. Okay? E ela tem simultaneamente a responsabilidade para assegurar que essas contas estão isentas de erros. Ela tem simultaneamente a responsabilidade de ter um controle interno, portanto, manter um controle interno devidamente robusto que permita mitigar a ocorrência desses erros. Portanto, esse é o primeiro fator que é determinante. Naturalmente que o auditor também tem responsabilidades sobre esta matéria. E, portanto, nós, quando estamos a fazer o tal entendimento sobre o controle interno da empresa, sobre os riscos que estão subjacentes àquela empresa, nós determinamos quais são os riscos de fraude. E esta é uma matéria que tem preenchido cada vez mais espaço na nossa agenda, no nosso plano de trabalhos, e, portanto, nós identificamos esses riscos. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é como é que nós respondemos a estes riscos. Okay? E, portanto, nós vamos desenhar procedimentos para responder a estes riscos. O que acontece, e todos nós sabemos, as fraudes, diria eu, são cada vez mais complexas, ok? Portanto, há cada vez mais volumes de informação. E, portanto, como forma de responder a esse desafio, o que é que nós temos feito? Temos focado mais a nossa auditoria naquilo que nós chamamos de uma auditoria digital,
ok? Portanto, utilizando tecnologia para tratar grandes volumes de dados, com recurso muitas vezes a especialistas, porque de facto estamos a falar de grandes volumes de dados. Depois de tratados esses dados, nós teremos capacidade de direcionar a nossa análise para aquilo que tipicamente entendemos como sendo não usual, porque é tipicamente aí que nós podemos eventualmente identificar alguma situação que possa ser relacionada com uma fraude. E portanto, analisamos os dados, focamos nas transações não usuais e depois naturalmente teremos que fazer trabalho de auditoria sobre isso. Agora, que fique claro que é o risco de detecção de uma fraude, ou de não detecção, melhor dizendo, é muito maior do que o risco de não detecção de um erro. Porque na fraude o que há falsificação da prova, omissão da prova, diria eu, inquéritos em que a gestão não diz totalmente a verdade e, portanto, o contexto de identificação de fraude é um contexto muito mais complexo do que do erro. Já para terminar, Pedro, no contexto das vossas responsabilidades como auditores de muitas empresas de referência no mercado nacional, qual é a vossa avaliação global sobre a qualidade do relato financeiro das empresas em Angola? Jorge, é uma pergunta difícil. Sabia que me ias colocar essa. Como é que eu te posso responder a isso? Bom, eu diria que tende a existir duas realidades diferentes. Portanto, setores de atividade mais maduros, mais consolidados, como são a banca, o setor do petróleo, eu diria de facto que a cultura de ter um relato de financeiro com qualidade é maior e, portanto, por inerência, tudo o que tem a ver com sistemas de controle interno, com cultura de gestão, diria eu, está mais solidificado e, portanto, a probabilidade de termos um relato financeiro com maior qualidade é maior. Naquilo que é o setor não financeiro, que é de facto onde eu também mais atuo, eu diria que a trajetória tem sido de alguma forma positiva, mas há um caminho a fazer. E não podemos ignorar esse caminho. Portanto, tipicamente, quando olhamos para um relatório de auditoria e vemos muitas reservas, alguma coisa de facto não está bem. E, portanto, uma reserva às contas significa que há um erro material nessas contas. Okay? E quando vemos que esse erro subsiste de ano para ano, então, de facto, há aqui um fator de preocupação adicional, porque na prática, erros ocorrem, não é? Agora, há que haver a vontade para resolver, de facto, essa distorção. E quando esse erro subsiste de ano para ano, como eu estava a dizer, o que nós podemos questionar é se, de facto, a gestão está interessada em resolver esse erro. E quando não é, quando assim não é, é porque, de facto, não estamos aí no caminho certo. Portanto, eu diria, Jorge, o que é preciso? É preciso um modelo de governo, okay, que tenha uma cultura forte sobre estas matérias. Portanto, a mensagem tem que vir de cima. Isso para mim é muito claro. As empresas têm que investir no seu controle interno como forma, de facto, de mitigar a ocorrência do erro. Também me parece um elemento essencial nesta matéria. E temos depois que formar as pessoas. Portanto, temos que dar competências às pessoas, nomeadamente às que mais diretamente atuam nesta área. Temos que lhe dar competência para garantir que no dia-a-dia elas conseguem executar as tarefas de forma apropriada. Portanto, eu acho que estes três aspectos são absolutamente essenciais. E, portanto, isto depois conduz a tudo o resto, Jorge, que é contas certas, como costumo dizer, transparência atrai investimento e, portanto, todos os dias ouvimos falar que este país e que o nosso país quer mais investimento e, portanto, este é um dos caminhos que tem que ser percorrido. Pedro, agora mesmo para terminar, não é? Só mais uma. Há quanto tempo nestas empresas de referência, não é? Que fez referência, passa a redundância, não é? Quanto tempo, não é? Demora uma auditoria, se é assim que se diz? Jorge, então, assim, colocando assim, separando aqui em dois blocos, não é? Portanto, um bloco de empresas, diria eu, com menor complexidade, em que nós, tipicamente, no global, teremos auditorias na ordem das 6 semanas. Eu disse no início em fases distintas, portanto, não é tudo seguido, com uma equipa de 3, 4 elementos. Obviamente, em empresas de maior dimensão, estamos a falar para aí de
16, 20, depende muito, depois, obviamente, da empresa. Essa avaliação, Jorge, é feita no início do trabalho, como te referi, em que nós vamos planear área a área, que tempo é que vamos despender e que skills é que precisamos. Esse é um aspecto importante. Que competências é que eu preciso ter para, de facto, dar resposta àquela auditoria. Mas a receita mágica é mais ou menos esta que eu te disse. Extraem-te isto, está bem? Pedro Letra, muito obrigado por este empenho dedicado aqui à MFM e aos ouvintes desta rádio. Pedro Letra é sócio-gerente da EY Angola, na área de auditoria. Nós vamos voltar a ter EY. Deixa lá ver aqui a minha cábula, não é? O próximo EY vamos conversar, vai acontecer na sexta-feira, dia 4 de julho. E teremos a presença de mais um especialista da EY Angola, que nos vai ajudar a simplificar conceitos e fornecer dicas nas áreas de finanças e fiscalidade às famílias e à população em geral. Este foi o Espaço EY. Vamos conversar e moldar o futuro com confiança. Com a EY Angola construímos um mundo melhor de negócios, porque quanto melhor a pergunta, melhor a resposta e melhor será o futuro. Pedro, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Bom Continuação dia a todos. de muito bom dia.